Fala, companhia Liga Teatral Municipal de Peró, tudo bem? Bom, vamos começar com mais uma aula e parece que a gente tem uma vinheta bonitinha, então vamos usar, né? Roda a vinheta. Fala, galera, vamos começar então o estudo do texto. Enviei para vocês na semana passada 2 links. Um era referente ao vídeo que a gente assistiu na aula passada e o outro eu pedi para que vocês dessem uma lida, que a gente ia fazer um resumo, vai fazer um resumo do que a gente viu de parte teórica e até do que a gente não viu. Vamos aproveitar que a gente tem esse tempo de estudo, né? Para que a gente possa se atualizar e até trazer mais conteúdo para embasar as nossas próximas montagens. O texto, então, se chama Interatividade no Teatro, Jogo entre Atores e Público para a Construção do Espetáculo. Ele foi escrito pelo Marcos Paulo de Araújo Barros. Ele é aluno do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na primeira parte, ele vai fazer uma introdução, vai falar um pouco sobre o curso dele e também de como vai se desenvolver essa narrativa sobre a pesquisa. E a gente começa então no segundo capítulo. A interatividade, o ator e o público. Ele já explicou lá na introdução que esse capítulo, a interatividade, o ator e o público, ele vai usar para explicar cada um desses elementos. Então, a interatividade, o ator e o público. Nessa primeira parte, é importante a gente ler pelo menos esse começo, e eu vou ler com vocês, porque ele vai trazer um monte de coisa que a gente já falou e que é importante que fique fixado, que não sobre dúvida e que toda vez que a gente vê em algum lugar a gente entenda logo de primeira. Montar um espetáculo de teatro requer uma gama de elementos que são responsáveis ao acontecimento do fenômeno teatral. A junção de todos eles formam o que podemos chamar de magia do teatro, ou melhor, um clima que envolve ator, espectador, texto, figurino, cenário, música e iluminação. Todas essas unidades somadas contribuem ao aparecimento da alma coletiva, que é um estado decorrente do tempo mítico imposto por cada apresentação do espetáculo. Nesse primeiro pacotinho, nessa primeira parte do texto, ele está falando sobre as necessidades que a gente precisa sanar ao produzir um espetáculo. Então, a gente vai precisar pensar no figurino, no cenário, no texto, no som, na ambientação, na iluminação. Então, ele traz todos esses elementos e um desses elementos, na verdade, o segundo que ele coloca já é o espectador. Acho que todo mundo concorda que não dá para fazer teatro sem pensar pelo menos nessas coisas, por mais que seja um monólogo na praça, você já aí definiu um monte de coisa. Qual é o cenário? É a praça. Qual é o tipo de texto? Monólogo. Quem vai interpretar? O ator. Quem vai assistir? Os passantes da praça. Qual é a iluminação? É natural. Quais são os sons? Os sons também são naturais. Então você já definiu tudo isso, por mais que pareça simples, você já definiu tudo isso e sem a definição dessas coisas não tem como você ligar os pontos necessários para se fazer teatro. E ele vai dar ainda mais embasamento no que eu estou falando, olha só. A comunhão existente entre cada parte que constitui o fazer teatral abre o espaço para o estudo da interatividade. Ele já está começando a falar da primeira palavrinha que ele disse que ele ia explicar. Lembra? Interatividade, ator e público. Então vamos lá. A interação se liga ao teatro, porque ele é uma arte que só acontece através da coletividade. O teatro é a arte da dependência, pois necessita de um público. Essa carência é a motivadora direta da influência que cada elemento de uma apresentação pode causar em relação aos outros. Essa mistura nada mais é do que a interatividade. Ele está tocando num ponto que a gente já repetiu inúmeras vezes, mas vamos lá, vamos repetir mais uma vez. Não tem como fazer teatro sozinho, não tem como fazer teatro sozinho. De novo, não tem como fazer teatro sozinho. Ai, Tia Thay, mas dá pra fazer monólogo? Dá pra fazer monólogo. E você vai apresentar pra quem? Se você não for apresentar pra ninguém, não é teatro. Por quê? Porque teatro é encenar e você encena para alguém.
Por mais que você fale, tá, mas eu posso encenar pra mim mesmo na frente do espelho. Enquanto você estiver encenando, você vai conseguir assistir? Difícil, né? Você não vai conseguir observar tudo, porque se você estiver olhando para os seus olhos, você perdeu o seu pé. Não tem como você se distanciar a ponto de você se ver inteiro e ver tudo que está acontecendo ainda sendo você. Então, quando você faz teatro, você obrigatoriamente precisa de mais alguém, nem que seja só o seu espectador. Então, não dá para fazer teatro sozinho. Isso tá mais do que claro, eu imagino e espero de coração que esteja. O teatro é a arte da dependência, pois necessita de um público. Exatamente o que eu disse. Ele precisa do público. Sem o público, o teatro não existe. É diferente da dança. A dança você pode dançar pra você mesmo. Você tá sentindo ali, você tá dançando e pá. Agora você tá interpretando pra quem? Você tem que estar interpretando pra alguém. Então o teatro não dá pra fazer sozinho. E ele diz que é exatamente essa carência, essa dependência, esse necessitar do outro que faz com que cada um dos elementos seja codependente do outro também. Então, principalmente o ator vai ser dependente do público. E o público vai ser dependente na verdade, o entendimento do público vai ser diretamente ligado ao cenário, ao figurino, à iluminação, ao som, à interpretação, ao texto. Então, essa dependência ele vai dar um nome de interatividade. Não é essa dependência, mas a relação entre essa dependência e as coisas, ele vai dar o nome de interatividade. E ele vai explicar como daqui a pouquinho. Nesse espaço de partes interligadas, aparecem os atores e os espectadores, que são capitais à fluidez do espetáculo. E é entre eles que a interação consegue ser notada com mais intensidade, pois são subordinados diretos. Ele vai colocar o ator e o espectador em pé de igualdade. Por quê? Porque um depende não exclusivamente, mas um depende diretamente do outro para entender o processo do teatro. O ator, como ator, precisa entender a sua plateia para saber quais são os signos que ele vai trazer em cima do palco e construir o espetáculo teatral. E o espectador, ele precisa entender esses signos que o ator trouxe através da sua interpretação para entender o espetáculo. Será que eu tô enrolando demais? Comenta aí, manda lá no grupo se tiver muito louco. E se tiver muito louco, tenta ler o texto. Às vezes você, com os seus próprios signos, consegue decifrar mais do que eu explicando através dos meus. A comunicação estabelecida entre atores e público permite a troca de informação, que cede lugar à força da ação interativa. Então, a comunicação que o ator e o público estabelecem durante o espetáculo, essa troca de informação entre uns e outros, é o que vai dar ainda mais força para as relações adjacentes, ou seja, que estão ali perifericamente. O conceito de interatividade, ele vai explicar então o que é a interatividade, porque lá na frente ele vai falar como essa interatividade é importante na construção do espetáculo. Com o advento da informática e o seu crescimento em vários setores, como economia, educação, ciência e cultura, os computadores e as novas tecnologias de comunicação tornaram-se fundamentais para o funcionamento das atividades humanas. O cotidiano das pessoas, povoado por essas máquinas e técnicas modernas, passou por uma metamorfose, devido à convivência entre tecnologia e pessoas. Novos conceitos e vocábulos foram acrescentados à nossa vida diária, fazendo surgir grandes mudanças na linguagem coloquial e na visão de mundo. Isso daí é inquestionável. Eu acho que vocês que são nativos digitais, nasceram na era da internet, vocês sabem mais do que ninguém como a internet influencia nas mudanças do mundo, né? Acho que cada vez mais essas mudanças são mais rápidas e mais fáceis de ser percebidas por nós. E principalmente por vocês que criam a maioria dessas mudanças. Vocês sabem como, por exemplo, um meme pode ter um peso grande nas relações sociais. Como, às vezes, um reality show consegue transformar a realidade de pessoas por um curto espaço de tempo e até, às vezes, por um longo espaço de tempo. Porque muda as conversas, muda até as relações de pessoa para pessoa. Então, a gente já percebe, eu acho que é muito fácil de perceber
o como as tecnologias elas influenciam no nosso cotidiano. Palavras como software, virtual, digital, e-mail é ótimo, e-mail, significaram mudanças representativas no processo da comunicação humana. Porém, um dos conceitos que mais está em voga e tem despertado o interesse de muitos especialistas nos últimos anos é o da interatividade. Tudo, a partir de agora, é interativo. Esse interativo que ele está falando, na hora, o que a gente pensa? A tela é interativa, a TV é interativa, a aula é interativa, tudo é interativo. Você consegue participar de tudo, não é isso que você pensa? Ele vai expandir um pouco mais, olha só. E esta questão parece, atualmente, ligada inexoravelmente à informática. Na verdade, para muitos, é entendida como um fenômeno cujo estudo inicia com a evolução dos computadores e suas interfaces. Contudo, a ideia de interatividade está presente em várias áreas do saber e o seu conceito é muito amplo, podendo ser usado por várias disciplinas com denotações diferentes. Vamos a elas. No campo da física, por exemplo, podemos encontrar as chamadas interações fundamentais. Toda a interação física da matéria ocorre pela ação de 4 tipos de forças básicas: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. A física também se ocupa da interação das ondas eletromagnéticas com a matéria. A interação modifica a frequência da onda e, consequentemente, sua velocidade. Há ainda um ramo da física, a mecânica, que visa o estudo da interatividade de forças, objetos e movimento. Parece que só aquele significado de interatividade, a tela interativa, a aula interativa, a TV interativa, o joguinho interativo, já deu uma expandida. A gente já entendeu que na física, por exemplo, a interatividade ela pode significar outras coisas. Ele está falando sobre interatividade entre as forças físicas. E ele vai além. Já na filosofia, existem várias abordagens que dizem respeito à interação, como no pragmatismo e como ele enxerga o ser humano, concentrando-se na totalidade de experiência e na riqueza da natureza. O pragmatismo vê a humanidade não como um mero espectador, separado da natureza, mas como um constante, criativo, interagente. O não reconhecimento dessa interação prejudicaria o pensar sobre a existência humana. Então ele está falando que o ser humano ele interage com a natureza à sua volta e a natureza à sua volta interage com o ser humano e é só através dessa interação é que a gente consegue estudar o ser humano como um todo e a natureza como um todo. Não tem como separar uma coisa da outra, não para a filosofia. Por quê? Porque uma coisa influencia na outra através dessas interações. E aí, a interatividade. Temos que mencionar ainda a sociologia e a sua discussão sobre a interação social. Ela é responsável pelo estudo do homem na sociedade e suas relações. Sem a sociologia, não saberemos avaliar a interação humana e o impacto das normas sociais, tais como folclore, etiqueta, rituais, moda e também leis do Estado. Então ele está falando de como a interação humana, e daí não mais só da natureza com o homem, mas do homem com o próprio homem, e como essa interação criou coisas, gerou coisas, transformou coisas. E a sociologia vai estudar dessa forma, vai entender a interatividade dessa forma também. No estudo da geografia, a interação também se faz fundamental. Nossa, eu ia falar metodologia. Tá difícil aqui. Eu queria muito aumentar um pouquinho. Será que eu consigo aumentar um pouquinho da tela? Ah lá, uma não nativa digital tentando fazer alguma coisa. Aí. Acabei de acusar aqui a minha era millennials. No estudo da geografia, a interação também se faz fundamental. A meteorologia se ocupa, por exemplo, das interações entre componentes dos oceanos e a atmosfera terrestre. Até o surgimento das montanhas pode ser explicado através da interatividade. As placas tectônicas, uma vez interagindo umas com as outras no interior da crosta terrestre, está errado mesmo, viu? Tá escrito costra aqui. Dobraram-se formando as cadeias de montanhas. Os efeitos da interação ainda podem ser encontrados na geografia quando se estuda os minúsculos abalos sísmicos chamados microsismos, bastante similares às ondas sísmicas mais intensas provocadas em terremotos, causados pela interação de ventos e ondas com a crosta terrestre.
por erupções vulcânicas e fontes humanas, como veículos motores e industriais. Bom, a gente já escutou bastante que existem várias e várias formas de interação e como essas interações criam coisas. Acho que já deu pra gente entender, a gente pode seguir um pouquinho mais adiante. Ele vai dar o exemplo da interatividade também na química, na zoologia, na farmacologia e vai ali continuar falando sobre os estudos da interação. Além dessas diversas áreas em que o conceito da interatividade pode ser aplicado, ele também pode ser tratado sobre outro ponto de vista, o que abrange a ideia do vocábulo dentro da comunicação humana. Neste campo, David Caberlo identifica que existe uma relação de interdependência na interação, em que cada agente depende do outro. Bom, agora ele vai ser um pouquinho mais técnico. Ele vai falar que a palavra interatividade, ela também é interativa. Mas pra gente agora, nesse momento, a gente não precisa entender isso, então vamos pular um pouquinho mais adiante. Uma obra clássica que contribui para o estudo da interação é a Pragmática da Comunicação Humana de... Pois é um nome difícil, então dê uma olhada lá, porque é o Bevin e Jackson Watzlawick. Os estudos pragmáticos feitos por eles pretendem mostrar a relação entre os interagentes mediada pela comunicação. A pragmática da comunicação valoriza a relação interdependente do indivíduo com o seu meio e seus pares, em que cada comportamento individual é afetado pelo comportamento dos outros. Bom, a gente já tinha entendido que a interação, ou melhor, que o estudo das interações, ele vai justamente ver como uma coisa pode afetar a outra. E aqui ele está falando que na comunicação também é assim. Essa parte é importante porque lá na frente ele de novo vai voltar a falar comunicação. É importante a gente lembrar também que o autor desse texto, ele é do ramo da comunicação social. Então, para ele é importante esmiuçar algumas coisas como o significado das palavras. Sem dizer que isso daqui se trata de um trabalho de conclusão de curso, então é necessário que seja bem esmiuçado mesmo. A gente vai correr um pouquinho mais para frente, mas essa parte é interessante que vocês leiam, ok? Então vamos lá. Vamos aqui. O teatro, na visão de José Luiz Ribeiro, é uma arte híbrida que acumulou durante milênios uma sabedoria cultural assentada na expressividade humana. No século da comunicação de massa, ele preserva a aura que lhe é conferida pelo hic et nunc da presença carnal do ator. Ele jamais se repete diante da variabilidade de possibilidades do ser humano. Ele está dizendo que, na visão desse José Luiz Ribeiro, e ele vai explicar no fim da página quem ele é. Ou melhor, ele vai colocar lá no fim da página da onde ele é, né? De que lugar. Muito bom. Vamos voltar para onde eu estava. Não, volta mais um pouquinho, eu me perdi. Só porque eu queria ver o texto, mas ele tá escrito. Dê uma olhada na bibliografia, gente. Porque se eu for ler aqui todos os negocinhos que aparecer aqui pra mim, eu vou me perder várias vezes. Ai, que ótimo. Cadê onde eu tava? Esse daqui eu tinha pulado. Essa parte também tá grifada. Quando consideramos a interação como uma relação entre eventos comunicativos, podemos inseri-la no contexto teatral. Pois o teatro é uma arte comunicacional. A etimologia grega de teatro dá ao vocábulo o sentido de miradouro, lugar de onde se vê. Olha só que legal, ele está dizendo que quando a gente vai falar sobre comunicação, a gente pode usar o teatro como exemplo, porque o teatro nada mais é do que a arte da comunicação. E ele até cita a etimologia grega do teatro, do vocábulo teatro, que além de ter a ver com ação, tem também a ver com o sentido de miradouro, lugar de onde se vê. E se é lugar de onde se vê, ele está falando do ator ou do espectador? Ele está falando do espectador, ele está dando ainda mais ênfase ao público, à plateia. O edifício autônomo de fins idênticos àquele que se chama hoje teatro se denominava odeion, auditório. Na terminologia dos logradouros cênicos da Grécia, teatron, correspondia à plateia, anteposta à orquestra e envolvendo-a como três lados de um trapézio ou um semicírculo.
Essa parte a gente também viu. Lembra quando a gente estava estudando? Eu não lembro se eu passei para a companhia ou se eu passei no teatro juvenil. Acho que eu passei no juvenil e no infantil. A gente viu sobre os tipos de teatro. A gente viu sobre o teatro elisabetano, o teatro de arena, o semi-arena, o teatro italiano. Pois é, aqui ele está citando um tipo de teatro. Então seria a plateia anteposta à orquestra, envolvendo-a com 3 lados de um trapézio ou um semicírculo. Está falando da semi-arena. Não se dissocia da palavra teatro a ideia de visão. Ler, teatro, ou melhor, literatura dramática, não abarca todo o fenômeno compreendido por essa arte. É indispensável que nele o público veja algo, no caso, o ator, que define a especificidade do teatro. Pois é, teatro não é só literatura. Na literatura tem um gênero teatral, ou seja, o texto teatral. Mas o texto teatral em si não é teatro. O texto teatral é o texto teatral. Para se fazer teatro, eu preciso do ator encenando o texto e a plateia assistindo o texto que foi encenado. Vamos voltar agora para aquela outra parte, achei, que a gente estava. Bom, a gente estava falando sobre a visão do José Luiz Ribeiro como uma arte híbrida, o teatro como uma arte híbrida. Por quê? Porque ele está falando também dessa noção do texto teatral, mas ele está falando também sobre a expressividade humana, de como o teatro ele pode ser não só o que é dito, mas o que é encenado e o que é entendido também. Considerado como a parte que privilegia o diálogo, o teatro tem o público como parte fundamental para o acontecimento do espetáculo. Segundo Sábato Magaldi, em sua obra Iniciação ao Teatro, o perfil do teatro pode ser traçado pela natureza e pelo comportamento do público. Se não determinam os caminhos da dramaturgia, os espectadores condicionam a vitória ou a derrota de determinada tendência, podendo estimulá-la ou desprestigiá-la. Bom, ele está dizendo que o poder está todo com a plateia. E olha como isso é verdade. Quando a gente vai se apresentar, às vezes a gente tem um momento do texto que a gente sabe que aquele momento ali, ele é engraçado, a plateia vai rir. Aí às vezes a gente apresenta para várias plateias e todas elas dão risada exatamente naquele momento. Mas um dia a gente apresenta em uma plateia que não ri daquele momento. E toda a peça muda dali em diante. Por quê? Porque os atores se veem na obrigação de encontrar um outro ponto que vai fazer com que a plateia responda de alguma forma o que ele está fazendo ali. Então, a plateia sempre tem todo o poder sobre o ator, sobre o espetáculo, sobre tudo. Muito louco, né? Legal de pensar também é que, assim, às vezes, em uma cena muito dramática, alguém ri na plateia. Imagina que numa peça extremamente dramática, lá no comecinho, alguém vai lá e dá um baita de um risadão. Esse risadão vai mudar toda a atmosfera da peça até o final. Os atores terão que ter assim um trabalho triplo para fazer com que a plateia volte para o drama depois daquele riso, porque depois do primeiro riso a plateia vai buscar outros momentos de riso. Então, para os atores, o trabalho vai ser dobrado para conseguir segurar aquela plateia e trazer a plateia de volta para a atmosfera que eles gostariam que tivesse. Aí é muito mais fácil a gente ceder a plateia e encontrar novos significados e novos signos para desenvolver a peça, né? Vamos lá, então. Com o apoio do público, florescem espetáculos e mesmo todo um teatro. Sem o apoio, pode até haver uma abolição do fenômeno cênico. Exatamente disso que a gente estava falando. Assim, podemos considerar o teatro como um meio de comunicação grupal que se faz o Ich et Nunc. A relação existente entre encenadores e espectadores é algo que possibilita a realização de um diálogo, pois é uma troca de informação. A presença do ator diante do público caracteriza o jogo teatral como interativo, porque vai haver uma complexa troca de mensagens que valorizam a comunicação como uma relação interdependente do indivíduo com o seu meio e seus pares. Assim, o comportamento de um é afetado pelo do outro. Exatamente do que a gente estava conversando. O teatro é uma arte interativa por excelência. Durante a apresentação do espetáculo, existe todo um processo de comunicação. Os sinais que são enviados pelo fenômeno da apresentação provocarão respostas na plateia e vice-versa. A variedade de informações trocada está presente no monólogo do ator e até no pequeno sussurro da plateia. Tudo influencia.
É engraçado porque quando a gente vai assistir uma peça de teatro que foi gravada e a gente vai assistir essa peça de teatro gravada do YouTube, por exemplo, a gente consegue se colocar no lugar da plateia só pelos sons que a gente escuta da plateia. Quer ver só? Dá uma olhada. E a gente nem precisa assistir a peça inteira para entender que essa plateia não se empolgou tanto com a peça que foi apresentada, não é mesmo? E é muito legal porque às vezes você nem assistiu o espetáculo inteiro, mas se você chegar na metade do espetáculo, você sentar ali no meio da plateia, só pela vibe que a plateia tá recebendo aquele espetáculo, você compreende metade da peça. Alguém aí já teve alguma experiência assim? Vocês já tiveram uma experiência assim? Em que vocês... Tenta lembrar aí, em que vocês não assistiram a peça inteira, principalmente o pessoal que já foi pro festival. Às vezes você não conseguiu prestar atenção em alguma parte, mas daí só por ver a reação do público em alguma outra parte do espetáculo, você já consegue entender o que você perdeu. Às vezes até novela é assim, né? Quando tem mais gente assistindo em casa, quando você tá assistindo um filme e tem mais gente assistindo com você, que é necessário que haja plateia. Também não vamos considerar ainda a internet como plateia quando um fica dando spoiler por outro. Vamos lá. O espectador é sempre uma surpresa. Conseguir sua aprovação é uma difícil tarefa para os produtores do espetáculo. Várias montagens planejadas que levaram tempo e gastaram dinheiro para serem construídas acabaram no esquecimento, pois a plateia é a grande juíza e só ela é responsável pelo aplauso ou pela vaia. Se a gente consegue entender isso de verdade, não tem como ter ego inflado. Quando você entende que quem manda no seu negócio é a plateia e que ela pode gostar ou não do que você está fazendo, você entende também que para você agradar ela não basta ser só quem você é, ou não basta só ter talento, você precisa estudar, precisa de dedicação. E essa dedicação a gente só tem se a gente se esforçar e houver algum tipo de desprendimento coletivo, concorda? Principalmente porque a gente já entendeu que não dá pra fazer teatro sozinho. Para entendermos essa interdependência entre espetáculo e público, que faz parte do jogo da comunicação teatral, temos que levar em conta também os estudos realizados pelo filósofo grego Aristóteles. Esse cara é bom, hein? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele depois. Que antes da era cristã já tinha estabelecido o primeiro modelo, que no século XX seria fundamental para o estudo da comunicação. Em sua obra Arte e Retórica, Aristóteles faz a distinção de 3 elementos relevantes dentro do processo comunicacional. O primeiro, quem fala, que seria a unidade emissora do processo comunicacional. O segundo, o que fala, classificado como o produto físico da fonte. E o terceiro, a quem se fala, caracterizado pelo receptor e consumidor da mensagem. Ele está dividindo aí em 3 pontos. Ele dividiu os 3 elementos relevantes dentro do processo comunicacional. O primeiro é quem fala. Dentro do teatro, quem fala? O segundo, o que fala? Dentro do teatro, o que fala? E o terceiro, a quem se fala? Dentro do teatro, a quem se fala? Conseguiu responder essas perguntas ainda que seja só mentalmente? Vamos ler para ver se você respondeu certo então. Dentro da dinâmica da comunicação teatral, podemos relacionar esses 3 elementos aos que são constituídos de um espetáculo. Ou seja, a fonte seria o ator, a mensagem, o que os atores querem transmitir, e o destino seria o público ou o receptor da mensagem. E aí, você acertou? Quem fala? O ator. O que fala? O espetáculo. Para quem fala? Para a plateia.
Berlot, dentro do universo comunicacional, diz que a relação de interdependência existente nos processos interativos faz cada indivíduo depender um do outro, influenciando-os mutuamente. Olha como é fácil entender essa frase. Às vezes você vai falar alguma coisa para alguém e essa pessoa entende instantaneamente o que você quer falar. E ela entende porque ela pensa ou porque você consegue pensar como ela pensa. Ou ela pensa igual a você ou você consegue se colocar no lugar dela. E às vezes você fala a mesma coisa para outra pessoa que não vai entender nada. Quando a gente faz uma piada interna, por exemplo, a gente já sabe que só algumas pessoas vão entender, porque só aquelas pessoas, elas compreendem ou assimilam as coisas como você. Quando você recebe um meme, por exemplo, você vai mostrar para sua mãe. Às vezes a sua mãe até entende, mas na maioria das vezes pode ser que ela não entenda tão rápido quanto os seus colegas que partilham dos mesmos memes e visitam as mesmas redes sociais. Aí é fácil de entender. Essa ideia pode ser aplicada aos conceitos de fonte e destino, pois, no momento de realização do fenômeno teatral, tanto fonte, atores, quanto destino, público, podem ser influenciados um pelo outro. Assim, chegamos a uma conclusão de uma suma importância, que é a visão de considerar o público como um elemento consumidor do processo comunicativo dentro do teatro. Tudo isso era para falar. A plateia importa. Sem a plateia não tem interatividade. Sem a plateia não tem receptor para a mensagem que você está querendo transmitir. É só para deixar ainda mais firme na memória que não dá para fazer teatro sem plateia. E a plateia é uma parte muito importante do nosso trabalho, por isso a gente precisa, antes de mais nada, entender a nossa plateia, respeitar a nossa plateia e compreender os signos da nossa plateia. Quando ele fala, deixa eu pegar aqui, que esse daí eu ia comentar no outro comentário, eu esqueci. Quando ele fala influenciando-os mutuamente, que eu comentei do meme, é mais ou menos assim. O meme, ele te faz rir e te faz repensar algumas coisas. Você começa a usar o meme para responder algumas coisas, certo? Pois é, assim como o meme usa você, você usa o meme. Deu para entender? Se ainda não, a gente já se entende um pouquinho mais pra frente. A plateia interage com a apresentação teatral, seja se expressando exterior ou internamente, através dos estímulos recebidos durante o espetáculo. Esta contaminação estabelecida entre fonte e destino irá acarretar mudanças significativamente na mensagem, caracterizando o processo interativo dentro do universo teatral. Pois, à medida em que começa a haver uma troca de informação entre os participantes do fenômeno teatral, o contexto da narrativa, isto é, a mensagem que se deseja transmitir, também passa a se modificar de acordo com o relacionamento que se dá entre atores e espectadores. Exatamente do que eu estava falando. Às vezes a gente começa uma peça super dramática, mas a plateia não está naquela vibe, ela começa a rir e a gente acaba modificando todo o significado da peça. O texto é o mesmo, o cenário é o mesmo, o figurino é o mesmo, mas a interação entre a plateia e os atores acabou transformando aquela obra para outra coisa. Sobre a participação do público como elemento modificador no processo de fazer teatral, podemos analisar um vasto arsenal de sinalizações que podem apontar a presença do espectador na dinâmica teatral. Através de sinais visuais, sonoros e cinéticos emanados do público e que são identificados pelos atores, podemos assinalar a interatividade física e contemplativa que existe na plateia em relação ao espectador. Esses sinais tecidos, consciente ou inconscientemente pelos espectadores, irão realizar sua função de coparticipante do espetáculo, caracterizando sua natureza social, psicológica, cultural e estética. Isso é verdade, a gente em cima do palco já consegue entender e identificar, chegou o correio, características da nossa plateia. Às vezes só da gente entender do momento em que ele dá risada, o momento que ele interage, que ele fala, que ele se expressa, o momento do silêncio às vezes já significa muito para quem está interpretando. Na aula passada a gente falou sobre a importância da formação de público. Agora a gente consegue entender muito melhor isso, não consegue? O público, ele precisa ser formado, educado,
Por quê? Porque isso também vai colaborar e contribuir para a formação do nosso espetáculo. Quantas e quantas vezes a gente já não se sentiu desrespeitado porque a gente está apresentando ali e alguém começou uma conversa que atrapalhou o que a gente estava fazendo? Ou que distraiu a plateia e fez com que eles perdessem signos que a gente sabia que ia ser importante para a peça? Quantas e quantas vezes a gente não se incomodou da relação da plateia, por exemplo, com os vendedores de pastel, de cachorro-quente? Quantas vezes, a gente apresentou e o público tava, sei lá, correndo porque eram crianças? Tudo isso influencia em como a gente vai contar a peça e como eles vão entender. Então é muito importante essa formação de público. Por isso, o vídeo que eu mandei para vocês, justamente sobre a formação de público e o como isso é importante, como isso vai influenciar de verdade no nosso trabalho. E a formação de público, ela não começa só da porta da sala para fora. Ela também começa na gente. Por quê? Porque quando a gente demonstra ao público a importância do respeito deles para com a gente, isso também influencia. Isso também faz com que eles se cobrem mais desse respeito. Então, vamos lá. Tia Thay, de que forma eu consigo colaborar com a formação de público agora? Agora, você está aí na sua casa. Só de você estar assistindo essa aula online, que não é ao vivo, e que esse curso não é obrigatório. Mas só de você dar importância para isso, reservar um espaço dentro da sua casa e da sua agenda e do seu dia, para que você se dedique a isso, já faz com que as pessoas da sua casa, ou seja, a sua plateia, ela entenda que isso é importante para você. Isso já muda um pouco a relação deles com a sua arte. Isso vai impactar na hora que eles forem assistir o seu espetáculo. Ah, mas eu não tenho tempo de assistir as aulas sempre. Tá, então vamos pensar em uma outra forma. A minha aula começa, sei lá, 1h da tarde. Então, 1h da tarde eu preciso estar lá. Eu não posso sair de casa. Se eu saio de casa 1h, eu já estou passando essa falta de importância com o horário. A minha plateia também vai se atrasar. Não tem problema sair de casa em cima do horário. Entende? A importância que eu dou para as coisas é a importância que eu posso cobrar delas também. Então eu já vou formando plateia em casa à medida que eu vou dando importância para a arte que eu estou fazendo e eu vou apresentar para eles. Pode ser que dentro da sua casa o impacto não seja tão grande, mas pensa, se algum dia a tua mãe comentar com a vizinha que, não, ele não sai depois de tal horário, porque senão ele chega atrasado, tem que chegar no horário. Ela não precisa falar, tem que chegar no horário, senão a professora vai ficar brava, porque se ela falar isso, já era. Aí a importância não é sua, a importância é minha. Se ela comentar, não, ele não sai daqui depois do horário, porque senão ele vai chegar lá atrasado e é importante para ele. Quando ela for convidar a sua vizinha para assistir, a sua vizinha vai pensar o quê? A gente tem que chegar no horário. É importante chegar no horário. Viu como pequenas coisas já modificam bastante e já colaboram para essa formação de público? De que outra forma eu consigo isso também? Quando eu vou convidar o meu amigo para assistir, chegar e falar assim, a gente vai fazer uma apresentação lá no Polo. Não dá para mim ir porque eu tenho não sei o quê. Não, mas dá uma passadinha lá, é rapidinho. Não é rapidinho. A peça tem o tempo da peça. Não dá pra dar uma passadinha. A peça tem o tempo da peça. E se você não assistir a peça inteira, você não entende. Desde o começo, de quando a companhia surgiu no Polo Cultural, eu escutei de muitos pais, eu não entendi nada. Às vezes acabava o espetáculo, as pessoas saíam e falavam, não entendi nada. Bom, a gente tem que levar em consideração de que o público não é um público acostumado a ver teatro. A gente também tem que levar em consideração que era um público em formação e atores em formação. Então tá, a gente leva isso em consideração e já diminui o peso dessas falas. Mas a gente também tem que levar em consideração que dessas pessoas que saíam falando que não entendiam, quantas delas de fato prestaram atenção? Quantas delas chegaram ali entendendo que aquilo era importante de fato para os seus alunos? Para os seus filhos, para os seus, enfim, quem os convidou. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para também levar em consideração o que está sendo dito por ela.
quanto mais importância a gente dá e deixar claro isso para as pessoas elas vão entendendo que isso realmente, de fato, tem alguma importância para alguém e que talvez ela só precise entender essa importância. Então, o nosso comportamento para com as pessoas à nossa volta, elas vão influenciar muito na formação de público. Por isso essa conversa. A gente precisa começar a ser um pouco mais responsável e dar um pouco mais de importância para que as pessoas também deem essa importância. A importância que a gente dá é o que a gente vai conseguir cobrar. E quanto a essas interações e o quanto elas influenciam e o quanto eu influencio na plateia, é exatamente sobre isso. É claro que com tudo isso a gente também entende que a pesquisa sobre a nossa plateia também é muito importante. Talvez lá no começo, quando a companhia surgiu, faltou também um pouco de estudo da professora que vos fala sobre a plateia para quem nós apresentávamos, né? Se era uma plateia um pouco mais leiga de teatro, se era uma plateia um pouco mais impaciente para o teatro, porque ainda não tinha o costume do teatro, então talvez peças mais curtas, talvez signos mais escancarados, talvez uma estética mais próxima do convencional, talvez tudo isso aproximasse um pouco mais a plateia. Mas tudo isso são coisas que se aprendem. Assim como eu aprendo a cada dia a ser uma professora melhor, eu também aprendo a ser uma diretora melhor. E a ideia com esse estudo é exatamente essa. O que mais a gente pode aprender e agregar à companhia? Esse estudo teórico a gente nunca teve, por isso é importante se dar importância a esse passo também. Eu sei, esse texto ele é um pouco longo, ele tem 130 páginas, a gente está aqui na 20ª página, então é muito estudo. Mas assim, para esse primeiro momento, eu queria muito mostrar para vocês sobre o que ele vai falar principalmente e tentar começar a dar uma noção sobre a função da formação de público. Para a próxima aula, eu vou trazer só um recorte um pouco mais para frente desse texto. E eu queria muito que vocês tivessem lido, pelo menos, esse primeiro capítulo. Apesar de ser um texto um tanto quanto longo, né, porque são 130 páginas, o espaçamento entre as linhas também é grande. Ele tem muito... Eu esqueci o nome disso quando o textinho fica do lado. Enfim, vou procurar para a próxima aula. Então, ele tem esses espaços entre os textos. Vale a pena, pelo menos, tentar dar uma lida. Vamos fazer assim, pelo menos até a página 20, eu queria que vocês tivessem lido o que eu li. Fácil, né? E daí agora vocês vão ficar com um vídeo curto, mas que ele também dá uma noção sobre plateia e vai dar uma outra perspectiva que vai ser importante para a aula que vem. Dá uma olhadinha. Mas não sem apreensão nem sem desalento mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a alegria de poder voltar, esse é o primeiro show que faço nesse ano, né? Agradeço muito a todos os que me permitiram, estão permitindo, e principalmente a vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham assistido e aproveitado a aula de hoje. O texto continua lá disponível no WhatsApp da Liga Teatral. Este sábado a gente tem aula. Na aula a gente vai fazer alguns exercícios de plateia e eu já vou apresentar para vocês o nosso texto de trabalho desse ano. Meu Deus do céu, a gente já começa trabalhando. A gente segue então com os nossos estudos, a gente vai dar continuidade ao estudo da plateia e da importância que ela tem pra gente, enquanto fazedor de arte. E a gente já emenda aí no nosso próximo trabalho, vamos começar uma coisa nova. E vocês querem uma pista do que a gente vai trabalhar? Vou dar então uma pista sutil e vou encerrar o vídeo com isso. Obrigada, gente, tenham uma ótima semana. E até sábado!